Hoje no consultório da UI é convidada a Senior Manager Filipa Guedes. Muito boa tarde. Boa tarde, Hoje Inês. esclarecemos dúvidas no que diz respeito a algumas despesas no IRS. A questão em destaque é se é possível deduzir no IRS despesas de saúde com IVA à taxa normal, com fatura. Filipa, é ou não possível? Bom dia, Inês. É de facto possível. Aquilo que é necessário é ter em consideração se temos uma receita médica que justifica essa despesa de 23%. E, portanto, como todos nós já sabemos, as faturas atualmente são comunicadas de forma eletrónica à autoridade tributária e, portanto, o contribuinte, a pessoa singular, tem que ter algum cuidado no sentido de, se eventualmente tiver adquirido numa farmácia, por exemplo, produtos a taxas diversas, taxa reduzida e taxa normal, deve aceder ao portal das finanças, à disponibilidade de associar fatura e portanto, associar receita, aliás, e, portanto, indicar o valor da despesa que adquiriu à taxa de 23%. Nessa circunstância, a despesa entrará como despesa de saúde e, portanto, será dedutível para efeitos da coleta de IRS. Sem receita médica? Sem receita médica, entra, digamos assim, para as despesas gerais familiares, que é, portanto, com a reforma do IRS, foi um novo conceito que foi introduzido. Naturalmente que o benefício não será tão grande quanto seria com dedução à coleta, mas ainda assim entrará como despesas gerais familiares. Que tem um teto, neste Que tem um caso. teto, são 250 euros por contribuinte e 35% do valor da despesa. Filipe, as prestações de serviços de alimentação e transporte, também quando conexas ao ensino, estão aqui incluídas também? As despesas de alimentação e transporte, quando são prestadas por entidades que pertencem ao Sistema Nacional de Educação, elas são isentas de IVA. Trata-se essencialmente de uma isenção subjetiva, embora tenha de facto uma componente objetiva, que é precisamente o serviço que é prestado de alimentação e transporte, mas como conexo com a prestação de serviço de ensino, o objetivo é não haver aqui um peso do preço junto dos alunos do Serviço Nacional de Educação. Portanto, há aqui uma ação social subjacente a este tipo de ação. E, portanto, está prevista, de facto, esta isenção. Ela tem sido objeto de alguma contestação. Enfim, a autoridade tributária sentiu a necessidade de vir clarificar este conceito, se há ou não isenção nestes serviços, porque têm surgido nos últimos anos inúmeras instruções administrativas em sentidos diversos. Ou seja, o que é que pode acontecer neste caso? Porventura, o município que presta o serviço de transporte ou de refeições aos alunos não ter a possibilidade de o prestar diretamente e, portanto, subcontratar este serviço a uma entidade terceira. Naturalmente que essa entidade terceira, não fazendo parte, portanto, do Sistema Nacional de Educação, colocava-se a hipótese de esses inputs necessários ao serviço seriam eles também isentos de IVA. Como disse, têm surgido entendimentos diversos, uns que permitiam a aplicação da isenção, outros no sentido da tributação e, portanto, a autoridade tributária, digamos assim, tentou pôr um ponto final na discussão e vir clarificar que a isenção apenas se aplica nas prestações diretamente efetuadas pelos municípios ou entidades similares. Naturalmente que as outras, das entidades subcontratadas, haverá lugar à aplicação da taxa de IVA de 23%. O que, de resto, acaba também por ser, no fundo, uma clarificação daquilo que é a ação social do Estado e aquilo que não pode ser a ação social de outras entidades que não fazem parte do Sistema Nacional de Educação. Portanto, neste caso, as entidades terceiras não têm mesmo outra hipótese de não ter o IVA a 23%, embora prestem o mesmo género de serviços. É precisamente essa a questão que é sensível, ou seja, no fundo, será que há aqui alguma concorrência que não deveria existir? Porque, na verdade, estamos a falar do mesmo serviço, que se for prestado pelo município ou por uma entidade terceira será precisamente o mesmo e, portanto, se há colocar aqui a hipótese de será que é uma concorrência desleal para essas entidades que estão a prestar esse serviço? E a resposta é clara, é que de facto é uma isenção subjetiva e as isenções subjetivas estão diretamente relacionadas com as entidades que prestam esse serviço. Naturalmente que acredito que as entidades terceiras poderão eventualmente questionar se de facto há aqui alguma concorrência e poder eventualmente suscitar esta questão junto ao Tribunal de Justiça das Comunidades. Filipe Guedes, muito obrigada por estes esclarecimentos. Obrigada eu. Boa tarde.